Olá, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do Daqui para Fora e vou estar responsável hoje pela nossa reunião a respeito de processo de preparação dos estudantes para graduação no exterior. Para começar, a gente queria apresentar alguns próximos eventos que vão acontecer. Quem ainda não se inscreveu, vai acontecer primeiro um webinar sobre Cal Arts, uma faculdade voltada para áreas artísticas da Califórnia. É uma aluna que vai falar sobre a experiência dela. Depois, no dia 30, teremos a apresentação do João Pedro Fernandes, que entrou em Yale nessa último ciclo de aplicação, com bolsa de 100%. Então, uma história super inspiradora para outros alunos e pais conhecerem um pouquinho desse tipo de história. E também, no dia 30, teremos um webinar sobre a Universidade de Minnesota, uma grande universidade de pesquisa, com grandes cursos a nível internacional. Então, podem se inscrever também para aproveitarem essa oportunidade. Como vocês já sabem, quem está chegando aqui pela primeira vez, quem não conhece ainda o nosso formato do nosso webinar, a gente sempre faz uma análise de perfil inicialmente para quem está chegando aqui a um primeiro evento, que possam ter a oportunidade de avaliar a sua chance de entrar ou de fazer o processo de candidatura para o exterior. Então, é uma maneira muito fácil que os alunos têm de preencher alguns dados importantes e, com isso, a gente consegue fazer uma análise das chances que esse aluno tenha de se candidatar para o exterior. Então, quem tiver interessado, é só mirar a câmera do celular aqui no QR Code ou entrar direto no site Análise de Perfil DPF, que vocês vão poder também ter acesso. No final, eu coloco novamente essa análise de perfil para quem ainda não fez. Em termos de agenda, hoje o que a gente vai falar são esses pontos. A ideia é a gente conversar aqui até no máximo 1 hora, deixar um tempo aí de 15, talvez 20 minutos, um pouquinho mais para perguntas e respostas no final. Mas a ideia eu vou falar um pouquinho sobre o Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, o processo seletivo, o programa de preparação em si, que é o ponto principal da conversa, os tópicos abordados no programa de preparação, como são feitos os relatórios, os checkpoints, e no final vou deixar aberto para perguntas e respostas. Então, vamos lá. Primeiramente, quem ainda está chegando aqui pela primeira vez, quem não conhece ainda a Daqui para Fora, a Daqui para Fora é a consultoria educacional pioneira no Brasil no assunto graduação no exterior. Já atuamos há 20 anos, trabalhamos com mais de 3.000 alunos que foram fazer faculdade no exterior conosco, todos a nível de graduação. Nós só trabalhamos com faculdades e já enviamos mais de 25.000 applications, aprovações em todas as Ivy Leagues. Já somamos mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos também. Além do relacionamento com diversos admission offices, onde a gente consegue trazer informações atualizadas sempre para os nossos alunos. Além disso, hoje o Daqui para Fora atua em 6 países específicos: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e a Holanda. Um ponto importante do trabalho é que o Daqui para Fora atua em todas as universidades, ou seja, o nosso papel com a preparação do estudante é colocá-lo na melhor faculdade possível no exterior. Aqui são alguns dos nomes de universidades que já tivemos aprovações, e aqui só para vocês entenderem como é que funciona, né, o trabalho direcionando para qualquer universidade no exterior. Além disso, nós temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, então uma equipe muito sólida, com muita expertise, onde a gente consegue ter uma metodologia e um formato de processo de trabalho que funciona muito bem com cada aluno e com cada equipe que esse aluno vai trabalhar. Um ponto bem importante da gente, antes de começar a conversa e como que a gente trabalha e aborda os alunos, né, no processo de preparação, é que essa tomada hoje de decisão, ou os alunos já terem uma decisão assertiva se vão fazer faculdade fora ou não, não é para ser feita agora e nem durante o ensino médio, em nenhum momento. Não precisa ser. O importante é que esses alunos, que caso realmente
estejam cogitando ou queiram ter essas portas abertas lá na frente para poderem escolher, possam desde agora se preparar também, além dos vestibulares do Brasil, possam ter lá na frente opções no exterior, seja Estados Unidos, seja Reino Unido, seja Canadá. Então, esse processo de preparação durante o ensino médio é para que esses alunos tenham essas oportunidades abertas e opções de escolha lá na frente. Então, começando com antecedência, principalmente, que é o grande ponto aqui da nossa conversa de hoje, o aluno consegue muito bem conciliar com os vestibulares do Brasil. Isso é uma realidade. Assim, o aluno consegue antecipar muitas das etapas da candidatura e deixar livre no final do terceiro ano para realizar os vestibulares do Brasil, caso queira. Então, por isso que, mais do que nunca, o que a gente vai estar conversando aqui hoje de preparação tem muito esse objetivo em fazer um processo de candidatura para o exterior com calma, para que esse aluno também possa ter a opção de vestibular do Brasil possível. Além disso, né, os vestibulares do Brasil, algumas universidades já estão mudando a sua forma de avaliação. Então, com isso, a preparação durante o ensino médio para outros requisitos, não só uma prova do Enem ou uma prova de conteúdo específica, vai preparar também os alunos aqui no Brasil para o processo dessas universidades que no Brasil já estão mudando o formato de avaliação. Além disso, né, quando a gente olha essa preparação com antecedência, os vestibulares que são feitos aqui no Brasil geralmente acontecem no final do ano, outubro, novembro, dezembro no máximo. Dezembro, novembro são as datas também de envio das applications para o exterior, sendo que os resultados do Brasil vão sair no mês de janeiro, em anos normais, né? Tirando aí esse cenário de pandemia que vivemos. Então, os alunos que vão receber os resultados do Brasil em janeiro podem já começar o ensino, ou seja, a faculdade no Brasil, a partir de fevereiro, março, sendo que os resultados no exterior só vão chegar a partir de abril. E a decisão se vai ou não para o exterior é somente tomada em maio, após o término do ensino médio. Então, por isso que essa decisão de ir para fora ou não, ela só vai ser tomada depois do término do ensino médio. O processo de candidatura e preparação que precisa ser feito durante o ensino médio, que é justamente o que a gente vai conversar agora. Ou seja, os alunos que entram no programa conosco vão entrar no processo para se candidatarem e só vão tomar a decisão, de fato, depois do término do ensino médio. E aí as aulas no exterior começariam em agosto, ou seja, no segundo semestre, no ano seguinte. E olhando as oportunidades acadêmicas que esses alunos têm para o processo no exterior, olhando só a nível de provas, eles têm várias datas disponíveis para realizarem essas provas e, principalmente quando eles começam com antecedência, podem já realizar essas provas também. Ou seja no primeiro ou segundo ano do ensino médio, esse aluno que consiga realizar já as provas como o SAT ou ACT, já pode ter essas notas reservadas para o processo de candidatura para o exterior. E aí, deixando o terceiro ano muito mais tranquilo para os vestibulares no Brasil. Então, entrando um pouco no processo seletivo, fazendo esse paralelo, né, em como que é feito aqui no Brasil, na sua grande maioria, ainda é a prova do Enem, é uma prova acadêmica em que o aluno vai realizar no final do terceiro ano, e o processo seletivo no exterior, ele abrange vários outros fatores. Por isso que a preparação e antecedência durante o primeiro e segundo ano são fundamentais, e já já a gente vai abordar esse assunto. Como eu havia mencionado, algumas universidades aqui no Brasil já estão adotando algumas formas diferentes de avaliação, não só na parte acadêmica, né, como geralmente é um Enem ou uma prova específica, mas algumas universidades como a FGV, IBMEC, INSPER, a SPM, já têm hoje processos como exames orais, mapa de personalidade, dinâmicas de grupo, carta de motivação ou recomendação, vídeo de apresentação, entrevistas, ou seja,
para algumas universidades já hoje no Brasil, um aluno que também faz uma preparação para o exterior vai também estar preparado para esses tipos de avaliação que já estão acontecendo aqui no Brasil. Então, entrando no processo seletivo para o exterior, quais são os requisitos de avaliação? As notas, para começar. Notas da escola, o histórico escolar, do nono até o término do ensino fundamental, ensino médio, terceiro ano. As provas, que são o SAT ou ACT, TOEFL, IELTS. Algumas universidades também podem avaliar ou considerar o ENEM. As cartas de recomendação, as atividades extracurriculares que esse aluno se envolveu ao longo do ensino médio, redações de apresentação, entrevistas e para a turma que vai na área artística, precisa também de um portfólio artístico com seus trabalhos realizados. Então, como vocês podem ver aqui, o processo seletivo para o exterior, ele abrange não só uma parte acadêmica, mas também todos os quesitos pessoais do estudante, sejam através de cartas, das atividades e projetos, a forma que esse aluno vai se comunicar com a universidade e as entrevistas. Então, como é que funciona a nossa metodologia, né, do Daqui para Fora, e como é que nós ajudamos e orientamos os alunos nesse processo de preparação? Como a gente mencionou, hoje o Daqui para Fora já atua há 20 anos preparando e orientando estudantes brasileiros para o exterior. Toda a nossa metodologia ela é baseada no nosso sistema educacional do Brasil, e toda a nossa equipe ela tem essa experiência de como que funciona a metodologia do Brasil. Tivemos aprovações em muitas universidades, então a gente tem um know-how do que é necessário para que o aluno se torne o melhor candidato possível para as universidades. E todo o trabalho ele é direcionado por equipes acadêmicas. Então, apesar de termos uma boa base de equipe com mais de 40 profissionais, todo um trabalho ele é muito individualizado com cada aluno, onde cada aluno vai ter uma equipe de 4 mentores. Então, nessa fase inicial de preparação, ela inicia-se a partir do 9º ano do ensino fundamental. Então, a ideia aqui é a gente entrar mais a fundo de como que funciona, de fato, essa orientação com os alunos do 9º até o final do 2º ano do ensino médio. Então, primeiro, como é que é o formato para cada aluno? Né? A gente tem uma metodologia, né? Já temos uma experiência muito grande do que cada aluno vai precisar para se tornar o melhor candidato possível no exterior. Então, o objetivo do processo de preparação nessa fase do 9º, 1º e 2º ano do ensino médio é tornar e guiar esse aluno para se fortalecer e criar a sua melhor possibilidade de candidatura para o exterior. Além disso, essas sessões elas são feitas de acordo com a prioridade de cada aluno. É um trabalho de mentoria, onde cada aluno vai ter um mentor específico de preparação para guiá-lo e acompanhá-lo academicamente e nos projetos de atividades que esse aluno vai realizar durante essa fase de preparação. Então, olhando aqui de uma forma bem macro, como vocês podem ver, a fase de preparação tem o ano do 9º e o 1º ano, onde é uma fase inicial de experimentação nas atividades extracurriculares, recomendações de leituras em inglês, acompanhamento das notas acadêmicas desse estudante, autoconhecimento, modelos de ensino. O aluno já vai começar a entender um pouco melhor quais são as diferenças entre os países. No 2º ano, esse volume de trabalho aumenta um pouco mais, onde esse aluno já vai realizar algumas provas, as atividades extracurriculares já vão tomando um pouco mais de forma e onde o aluno já começa a ter um primeiro contato com as redações. Para que ele chegue no 3º ano, ou seja, no ano de candidatura, com a melhor possibilidade possível de candidatura para o exterior. Então, na candidatura, onde o aluno vai avaliar e selecionar as universidades, vai trabalhar nas redações específicas, nas applications, e está com tudo pronto e finalizado no 3º ano. Então, o que a gente tem que realmente trabalhar é onde o aluno tem a grande oportunidade de desenvolvimento e evolução para o processo de candidatura no exterior, é justamente nessa fase de preparação do 9º ao 2º ano do ensino médio. Então,
Os principais pilares de trabalho na preparação é um planejamento com o aluno, trabalhar o autoconhecimento do que esse aluno realmente se interessa, o que não se interessa, aonde que ele vai colocar o tempo extra e quais são as priorizações de agora em diante quando se olha um projeto de candidatura para o exterior, além de um projeto do Brasil, se for o caso, para o estudante também se preparar. E o grande pilar de trabalho são as atividades extracurriculares, é onde os alunos são muito direcionados e desenvolvidos em quais serão as atividades que vão se engajar ao longo do ensino médio. Além disso, outros assuntos são abordados na preparação para que esse aluno comece a ter um pouco mais de embasamento sobre o assunto, ou seja, os mentores de preparação começam um trabalho de conhecer o aluno, entender quais são o plano estratégico de provas e acadêmico, o que fazer nas férias, também um outro ponto que é abordado, os diferentes tipos de universidades. Então, essas sessões de mentoria e acompanhamento da preparação ao longo desses 2, 3 anos, ou 1 ano durante o segundo ano do ensino médio, vai acompanhar esse estudante ao longo de toda a jornada. O formato da preparação ela é toda feita online, as sessões são individuais com o mentor, tem uma duração em média de 1 hora e meia ou 15, então acontecem geralmente via Zoom. O cronograma é sempre individualizado com cada aluno e mentor, então é uma conversa, um alinhamento que cada mentor faz com o seu próprio aluno, onde entre cada sessão eles têm um intervalo aproximadamente de 20 dias. Depois de cada sessão, o aluno sempre vai ter uma tarefa a realizar para a próxima sessão, por isso essa necessidade de intervalo entre uma sessão e outra. Depois de cada sessão também, cada aluno recebe um relatório e os pais também para irem acompanhando. Existem alguns momentos que existem os checkpoints para acompanhar o progresso do estudante em se tornar um candidato mais completo e mais preparado. E também entre cada sessão, o aluno vai ter o suporte constante para o que precisar e tirar dúvidas com o seu mentor ou mentora de preparação. Então, a nível de formato, é um trabalho individualizado, online, com tarefas, relatórios e um acompanhamento muito próximo de cada mentor e cada estudante. A definição dos mentores ela é feita através de 2 grandes pilares. Primeiro, um match de mentor, é um formulário que o aluno, ao entrar no programa, vai preencher com algumas informações importantes. E com esse formulário preenchido, a gestora dos mentores de preparação já vai ter uma boa ideia do perfil do estudante. Além disso, o aluno faz um teste de personalidade, que com isso a gente também vai ter uma ideia de que tipo de pessoa aquele aluno é naquele primeiro momento, e com isso a gente consegue direcioná-lo para o melhor mentor ou mentora que acompanharia esse estudante durante toda essa fase de preparação, que pode começar no 9º, ou 1º ou 2º ano do ensino médio. Todos os mentores são brasileiros que conhecem a nossa realidade, passaram pelo processo seletivo de alto nível, e aqui são alguns dos exemplos desses mentores que hoje compõem o time de mentores de preparação. Então, ao entrar no programa, nessa primeira fase, é feita essa alocação de mentor ou mentora de preparação com cada estudante individualmente, para que cada um tenha um mentor que vai acompanhá-lo nessa fase. Na equipe de mentores de preparação hoje são mais de 50 mentores, cada um com uma personalidade, com uma competência, com uma habilidade, e com isso a gente consegue justamente alocar cada aluno para o seu melhor mentor ou mentora de preparação. Além disso, como a gente havia mencionado, depois de cada sessão, os alunos recebem um relatório para irem acompanhando, e os pais também, dos assuntos que foram abordados. Então, aqui é um exemplo de um relatório que foi enviado de um estudante. Então, os assuntos que foram abordados, o que foi combinado para a próxima sessão. Então, é uma exemplificação de uma sessão real de um estudante nosso. Aqui é uma outra exemplificação de um relatório que foi enviado também após uma sessão. Então,
esse é um aspecto que é muito importante dos alunos e pais irem acompanhando tudo que é colocado no relatório para que esse acompanhamento seja feito de uma forma completa, tanto por parte do aluno, no seu progresso e nas suas atividades sendo realizadas, e também nos pais, para irem acompanhando a evolução do filho ou filha no processo. Aqui mais um outro ponto, um outro relatório ilustrando, depois de uma sessão de mentoria, como que foi. E aqui outro relatório. Então, os relatórios são muito completos, eles são sempre realizados depois de cada sessão, o mentor prepara e envia por e-mail para os alunos e pais para irem acompanhando. Tá? E aí, alguns cases de sucesso que a gente gostaria de compartilhar com vocês, de alunos que foram mentorados e o que eles realizaram, de fato, ao longo do processo de preparação. Então, aqui tem alguns exemplos, né? O André, por exemplo, que ao início do trabalho, no comecinho do primeiro ano do ensino médio, era um aluno que era média 8, era um bom aluno, tinha algumas atividades extracurriculares, principalmente o basquete, ele já jogava, tinha essa área de interesse, e ao trabalhar com o seu mentor de preparação, identificaram que ele criaria algum projeto de basquete, né, que era a sua grande área de interesse, e aí ele conseguiu realizar, de fato, esse projeto ao final do segundo ano. Além disso, conseguiu estágios e realmente construiu um perfil muito diferenciado para o processo seletivo, algo que lá atrás, no início do primeiro ano, ainda não tinha realizado nada de muito efeito para o processo seletivo. O Pedro, outro exemplo, que também era um aluno já muito bom academicamente, então já tinha essa parte bem construída na candidatura, para a candidatura, mas, além disso, tinha as atividades extracurriculares que eram boas, mas que precisavam de algo a mais, né? E aí ele conseguiu um estágio em um hospital, fez um estágio de bioengenharia, que era a área dele, que ele gostaria de fazer na faculdade, então conseguiu incrementar com atividades que eram relevantes, que faltavam ainda no currículo dele. Então, esse é um aspecto que a gente sempre tem que entender a realidade de cada aluno, da onde cada aluno está partindo e o que esse aluno pode fazer para essa construção relevante da candidatura posteriormente. Então, aqui são outros exemplos, né, de alunos também que foram mentorados e projetos que criaram. O Felipe, que entrou em Stanford, por exemplo, criou um projeto de empreendedorismo para jovens, que começou em Aracaju, hoje é atuado em todo o Brasil. O Lucas, que criou um livro de astrofísica para jovens. A Giovana, que se envolveu muito em pesquisas e Olimpíadas acadêmicas. A Luísa também conseguiu um contato em uma consultoria, entrou em Chicago. O Lucas, que entrou na Cal Arts, que já tinha mais um viés artístico, atuava em curta-metragens, era diretor, atuava. Então, para cada aluno, tem projetos ou atividades que vão ser relevantes em relação à sua área de interesse. Ou seja, não existe uma regra pronta do que ou como esse aluno vai realizar essa atividade. Nem que seja realmente ligada ou não à escola, mas que sejam relevantes ao perfil desse estudante, nessa construção para a candidatura para o exterior. Tá? Então, além disso, né, em termos de preparação, como o processo seletivo vocês viram, além das atividades extracurriculares, é importante também as provas serem realizadas. E dentro do programa, todos os alunos, a partir do segundo ano do ensino médio, vão ter já um curso preparatório de SAT ou ACT, que nós temos em parceria com a Karine Dombe, que é uma professora de São Paulo, uma das maiores especialistas do Brasil no assunto. Então, todos os alunos já começam esse preparatório para as provas, onde tem um curso online com todas as aulas gravadas com a própria Karine, tem plantões de dúvidas com a Karine, mais de 1.200 exercícios simulados. Então, a gente nota que os alunos que começaram o trabalho de preparação e realizaram as provas, começaram a preparação com antecedência para as provas também, conseguiram um bom desempenho e, principalmente, aumento das suas pontuações de notas depois de concluírem o curso. Então, aqui são algumas dessas pontuações, né, como que esses alunos foram depois de realizarem o curso da Karine. Tá? E um dado muito interessante, né, que a gente levantou de 2020,
olhando esses alunos que fizeram um trabalho de preparação, eles tiveram, em média, 18% a mais de bolsa e também aumentaram em 24% as suas aprovações nas faculdades top 100 do mundo. E a gente vê isso não é à toa, porque esses alunos que começaram com antecedência tinham muito mais um monitoramento do mentor de preparação a nível acadêmico, provas e as atividades extracurriculares. Então, de uma forma geral, eram alunos engajados em todos os sentidos. E com isso repercute nas opções e resultados de faculdades também no exterior, tanto a nível de bolsa quanto a nível de aprovação. E aí, quais são as principais dúvidas, né, que geralmente os alunos têm, né, em relação ao programa de preparação? Primeiro alunos estão em escolas, né, com uma carga horária muito grande ou que tem muitos compromissos já, se vai conseguir dar conta, além disso. E é claro que sim, a nossa resposta, porque todo o trabalho ele é muito customizado e individualizado com cada aluno, então o mentor tem muito cuidado em marcar as sessões ou criar as tarefas de acordo com a viabilidade do aluno naquele momento. Então, inclusive, tem alguns exemplos de alunos nossos que, quando passam por uma fase de provas ou preparatórios de prova na escola, vão acertando junto com o mentor de que naquele momento não vai dar para fazer a sessão, mas vamos colocar mais para frente. Então, é um trabalho muito individualizado, onde o mentor, inclusive, vai trazer muito mais segurança para o estudante do planejamento que pode ser feito e aonde esse aluno vai poder acelerar ou diminuir as suas atividades. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está muito acostumado com alunos que estão em escolas puxadas, com uma carga horária grande, e mesmo assim esses alunos têm um bom proveito com esse espaçamento entre as sessões e uma orientação principalmente em relação a planejamento e ritmo do processo de preparação para a candidatura. Outro ponto, né, que os alunos geralmente perguntam é se, por acaso, você não curtiu seu mentor ou mentora de preparação. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. É muito raro, mas já aconteceu. E, nesse caso, o que a gente faz é alocar simplesmente um aluno para um outro mentor ou mentora, sem problema algum. Então, com isso, não tem menor problema. Além disso, como eu já havia mencionado, que tem muito a ver com o que a gente falou da agenda cheia, né? É a priorização das atividades. Então, esse é exatamente um ponto que os alunos se beneficiam muito, porque alguns alunos que fazem muitas coisas, muitas vezes algumas atividades não vão ser relevantes para o processo em si ou geral, e aí colocam isso em stand-by em um primeiro momento e vão colocar mais tempo em uma ou outra atividade. Então, é exatamente esse ponto que os mentores de preparação, quando lidam com alunos que já fazem muitas coisas ou que já têm uma agenda muito cheia, ajudam justamente a orientar e priorizar, junto com o estudante, o que é importante no longo prazo, olhando o processo seletivo. E é claro que a pergunta é se lá na frente eu decidir estudar no Brasil, sem problema algum. Os alunos vão se beneficiar muito nesse desenvolvimento. Essa fase de preparação é justamente prepará-los para a candidatura no exterior, para que vocês tenham essa porta aberta. Mas se lá na frente você decidir ficar no Brasil, não tem problema algum. Tudo que você construiu e realizou, se desenvolveu, projetos que você se engajou, vão ser, sem dúvida, uma boa base para a sua futura vida acadêmica na universidade. E isso, a gente sempre tem um feedback muito positivo dos alunos e pais, principalmente, que veem o quanto que os alunos, filhos, filhas, se desenvolveram nessa fase de preparação e quanto isso foi importante para o desenvolvimento pessoal, inclusive. Então, o trabalho de preparação para a candidatura no exterior vai trazer muitos benefícios a nível de desenvolvimento pessoal e acadêmico dos estudantes, de uma forma geral. Bem, como eu falei, eu queria falar aqui durante 20, né, deixar uns 20 minutinhos. Vou deixar aqui por último agora as perguntas e respostas para vocês. De novo, estou trazendo análise de perfil, quem ainda não fez, pode entrar e, né, mirar aqui a câmera do celular no QR Code, entrar direto no site. E agora vamos entrar nas perguntas e dúvidas de vocês. Vamos lá. Onde eu faço o teste de proficiência de inglês?
Bem, a prova de proficiência de inglês, geralmente a gente recomenda duas, né? Uma ou outra, o TOEFL ou o IELTS. Essas provas elas são realizadas nos centros que administram oficialmente a prova, sendo que o TOEFL, ano passado, começou uma versão do Home Edition, que eles chamam, que é uma versão feita em casa da prova, tá? Mas o que você pode fazer em termos de localização ou como é que você, aonde você pode realizar é no ato da inscrição para a prova, você vai ter a disponibilidade de locais próximo à sua região e aí você vai marcar onde fica melhor para você. Em termos de preparação do SAT ou TOEFL, como eu mencionei no programa de preparação, já tem o curso preparatório da Karine Dombe, que é para SAT ou ACT. Para o TOEFL, nós temos livros digitalizados, temos professores que podemos indicar que são especializados em TOEFL, e aí os alunos podem, né, recorrer a isso, mas já dentro do programa de preparação tem o curso do SAT ou ACT. Tá? Custo para entrar no programa e custos médios de mentoria. Bem, nessa relação de custos, né, o que eu recomendo sempre é vocês marcarem uma reunião individualizada com um mentor, ou na verdade com um consultor da sua região, porque existem muitas variáveis dos valores dos programas, de quando esse aluno entra, quantas faculdades ele vai se candidatar, que tipo de programa você vai aplicar, se é para os Estados Unidos, se é Reino Unido, se é só a Holanda. Então, tem uma variação grande dependendo dessas três grandes variáveis. Quando, quantas candidaturas e qual o programa. Então, recomendaria vocês entrarem em contato conosco direto ou fazer análise de perfil e aí, dentro disso, a gente já consegue dar um direcionamento também. Qual seria o valor estimado de investimento para cada aluno no curso preparatório, provas? De novo, como eu falei, tem essa variação das mensalidades. Geralmente, o nosso programa é feito por mensalidades, né? E aí a diluição vai ter essa variação dos valores, né? Também, então tem que entrar em contato direto conosco para ver qual que seria o programa específico para você. O valor das universidades no exterior tem uma variação grande podem começar a partir de 20, 25 mil dólares ao ano, se a gente for colocar tudo numa moeda só, no dólar americano, e podem chegar até a casa de 70 mil dólares ano. O daqui para fora possui bolsas. Sim, nós temos um programa de bolsas que vai abrir agora em maio para alunos de baixa renda e alto rendimento que podem se inscrever no nosso... A gente vai divulgar no nosso site e também no Instagram a partir de maio. Os mentores ajudam na procura de estágios. Sim, os mentores ajudam também nessa fase de identificar se faz sentido o aluno fazer ou não algum tipo de estágio, ou qual que seria um bom estágio para esse aluno realizar, seja informal, né? Tem que ser informal porque não se qualifica, né, a nível aqui no Brasil, dentro da legislação que você tem que estar já numa universidade, mas sim, sem dúvida nenhuma. De novo, quanto custa, né, o daqui para fora? Então, como eu falei, tem essas três variáveis, né? Quando o aluno vai começar, quantas candidaturas e qual programa. Tem um range muito grande de variação de valores, né, dos programas, olhando essas três variáveis. Então, realmente recomendo que vocês entrem em contato, né? Pode ser para análise de perfil ou com o nosso contato para a gente avaliar qual que seria o melhor programa e como é que seria o custos para vocês. Tá? Para cada um individualmente. Isso não tem problema nenhum. E essa reunião com o consultor também não tem nenhum custo. Tem exemplos de SAT já feitos pelos estudantes em que nós podemos estudar, analisar. Sim, dentro do programa, como eu mencionei, no curso preparatório da Karine, tem 16 simulados completos da prova que os alunos vão ter acesso. O boletim antigo interfere a não entrar nas universidades. O boletim, suas notas, se estiverem numa crescente, melhor ainda, é o ideal. Temos parcerias em escolas, sim. Tem de tudo, internacional e brasileiras, tá? A gente tem um departamento escolas, né, no Daqui para Fora, em que a gente consegue trazer muita informação para as escolas, webinars específicos, workshops, professores e coordenadores. Então, quem for de escola pode entrar em contato conosco, que a gente tem muita ferramenta
e disponibilidade para dar um suporte bom para as escolas. Existe a possibilidade de fazer o application após o término do ensino médio, 1 ano após terminar o 3º ano. Existe sim, que é o que eles chamam de gap year. Tem algumas nuances em relação a isso, né? Tem que ter um cuidado especial se o aluno for aplicar realmente nesse ano, pós-término do ensino médio. Então, o que eu recomendo é falar conosco também para saber se faz sentido para você, porque não é uma coisa automática, né? Tem que ser pensado e ponderado estrategicamente se faz sentido ou não. Custo médio de estudantes do 1º ano. Então, pessoal, tem muita gente perguntando aqui de valores. Só para deixar aqui um range de valores de mensalidade, só para vocês terem uma ideia, porque, como eu falei, depende muito, tem muita variação. Então, eu diria para vocês, dependendo de quando esse aluno começar e quantas candidaturas forem, vocês terem uma referência de variação de valores, que vai desde 1.500 até 3.500, tá? Então, isso deixar aí para vocês como um norte inicial financeiro de valores de mentoria. Mas é bem um norte, é uma coisa bem um range de valores mesmo. 2º ano, ainda dá tempo sim, tem que tomar uma decisão o quanto antes, o ideal, porque você está numa fase importante de já começar a se preparar para as provas e já ter um direcionamento específico para as atividades extracurriculares. Então, sem dúvida nenhuma, é importante vocês entrarem no programa o quanto antes. O contato... deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no bate-papo, pessoal. O contato pode ser o contato@daquiprafora.com.br. Lá vocês vão poder... 9º ano já pode começar a mentoria de preparação, sem dúvida. Olimpíadas de História conta. A Olimpíada de História é bem legal como atividade extracurricular, sem dúvida nenhuma. Se você fez análise de perfil, pessoal, vocês vão receber um resultado em até, eu acredito que 1 ou 2 dias úteis. Eu acredito que já amanhã vocês já consigam receber um feedback de volta por e-mail mesmo, tá? Então, vocês vão receber isso já de volta do nosso escritório, tá? Isso, do range que eu falei dos valores, vai essa variação de 1.500 até 3.500, de novo, não é algo já fixado, né? Só para vocês terem uma dimensão de norte, é mensalidade. Quando você coloca as Olimpíadas na sua application, você tem que ter ganhado algum prêmio? Assim, não, mas se você tiver se destacado na Olimpíada, melhor ainda, tá? Então, só para frisar aqui na análise de perfil, a gente vai fazer a gente vai dar a resposta de volta por e-mail, tá? Isso, a análise de perfil é recebida por e-mail. Ótimo. Acho que aqui eu já respondi todas. Aqui também. Beleza. Bem, acho que já consegui responder vocês todos. Espero que vocês tenham uma ideia melhor e geral agora do programa de preparação, né? Então, tem uma fase, né, como a gente falou, essa fase inicial do 9º, a partir do 9º já até o final do 2º ano do ensino médio, tá? Acho que tem uma última aqui. Ter cidadania europeia ajuda no ingresso às universidades americanas. Não, cidadania europeia não vai ter uma interferência na admissão das faculdades nos Estados Unidos. E nem, assim, na Europa, o benefício de ter a cidadania europeia é a nível financeiro na Holanda, tá? Esse aluno que tem a cidadania europeia, ele vai conseguir ter uma redução de custo a partir do 2º ano nas faculdades holandesas significativas. Fazendo o IB ajuda demais o ingresso, sim, tanto para os Estados Unidos quanto a Europa, tendo um diploma internacional, o IB. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido todos vocês. Se não conseguir responder aqui, vocês podem entrar em contato direto com o nosso site também. Lá tem um WhatsApp direto que vocês podem acessar e aí já fala direto com a nossa central. Marcar uma reunião com um consultor da sua região, sem custo algum, onde vocês vão ter toda uma informação do que seria o projeto ou o programa específico
para o estudante. Então, aí a gente consegue ter uma dimensão melhor de qual que seria o melhor programa para o aluno, já começar, esperar, qual programa, quantas candidaturas, tudo isso é conversado e analisado nessa reunião com o consultor da sua região e sem custo algum, tá? Então, podem entrar em contato conosco sem problema algum. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, tem vários outros eventos que vão acontecer nas próximas semanas, dias, com alunos falando sobre faculdades, o João falando sobre a entrada em Yale com bolsa de 100%. Então, inscrevam-se no nosso site e aí, tiverem qualquer questão ou dúvida, podem entrar em contato direto conosco. Muito obrigada, boa noite e fiquem todos bem nesse momento que a gente está passando. Mais do que nunca, precisamos do esforço coletivo de todos. Obrigada e até a próxima.